Muito bem, meus amigos. Eles lutam contra a verdade em todo o tempo. Disseram que a gente estava espalhando fake news por dizer que o povo é pelo povo, o povo estava ajudando, está ainda ajudando as pessoas no Rio Grande do Sul devido às grandes enchentes, mas a verdade, ela sempre prevalece, né? O Eduardo Leite confessou que quem está trabalhando mais ali pela reconstrução do Rio Grande do Sul são os gaúchos, e não só os gaúchos, mas o povo do Brasil, tá? Também vou trazer aqui novas informações sobre o Paulo Pimenta, que pode ser um bode expiatório nisso tudo. A economia no Brasil, vou trazer aqui. Tarcísio de Freitas derrota Lula sem muito esforço, apenas com algumas peças ali modificadas no jogo, no xadrez, né? Ele consegue derrotar o Lula facilmente. Se a gente continuar assim, o jogo vai virar em breve. Tudo isso e muito mais vocês vão ver aqui nesta live. Eu já agradeço imensamente a presença da vovó Luzia, do Ataíde, do meu querido Joaquim, da Mara do Pedale Comigo, todas as pessoas que estão chegando, a Marilza, muito obrigado pela presença de vocês. Peço para que vocês coloquem sempre eu peço isso, coloca o número do seu like na frente. Você vai deixar o like e vai colocar o número do seu like na frente aí do seu comentário, tá bem? Vai estar fixado aqui o nosso grupo no WhatsApp. É muito importante que você entre lá, porque você vai receber informações na hora que sai, tá? Informações precisas e em tempo real. Você vai receber lá no nosso grupo, é totalmente gratuito. Você clica aqui no link que eu vou deixar fixado aqui e na descrição aqui da live. E você pode entrar lá, eu tô no grupo também, a gente bate um papo também lá no grupo. Vamos? Então, pessoal, seguindo aqui logo para a primeira matéria, porque tem muitas matérias aqui, então para a gente não se enrolar e atrasar muito, vamos para a primeira matéria. Reconstrução do Rio Grande do Sul é liderada pelos próprios gaúchos, diz Eduardo Leite sobre nomeação de Pimenta. É um fato, né, que o Leite ele ficou constrangido, você via na cara dele o semblante de constrangimento e de arrependimento de ter apoiado o Lula, né? Quando ele deveria ter apoiado o Brasil, a gente sabe de que lado ele estava. E neste momento o Lula foi lá e deu um golpe no Eduardo Leite, colocando, né, o Pimenta como autoridade no Rio Grande do Sul. Pimenta esse que disse que não sabia nem por onde começar, nem como se mexer para salvar as pessoas do Rio Grande do Sul. Vamos lá. Em entrevista ao jornal o Globo, o governador admitiu diferenças ideológicas e programáticas com o ministro. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, disse em entrevista ao jornal O Globo que a reconstrução do estado está sendo liderada pelos próprios gaúchos. A declaração foi dada por Leite ao ser perguntado se o presidente Lula deveria ter sido mais cuidadoso ao nomear Pimenta para a Secretaria Extraordinária para apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul. Abre aspas. A reconstrução é liderada e coordenada pelos próprios gaúchos, que tem um governo constituído, disse Leite. Se a pasta se propõe a ser apoio à reconstrução, é muito bem-vindo. Mas não é esse o caso, né? Na verdade, o Paulo Pimenta ele foi colocado ali por causa da ineficácia a ineficácia, e não é nem ineficácia, né? A pessoa aí é ineficaz quando ela se propõe a fazer uma coisa e não consegue. Na verdade, eles não estão nem se propondo a fazer, eles querem que o povo do Rio Grande do Sul se lasque, essa que é a realidade, né? O governador também destacou que o presidente tem legitimidade para apresentar o nome que ele entender pertinente para o órgão. Da minha parte, busquei um perfil técnico para a minha Secretaria de Reconstrução recém-criada, acrescentou. Durante a entrevista, Leite também falou sobre as críticas de seu partido sobre a politização da tragédia do Rio Grande do Sul. Segundo ele, seu papel como governador não é fazer análises políticas. Abre aspas. Tenho muitas diferenças ideológicas e programáticas com o ministro Pimenta e com o presidente Lula, mas não vou deixar que isso supere a necessidade de agirmos em coordenação para atender uma população que está sofrendo muito, afirmou. A politização não é bem-vinda. Meus queridos, vocês politizaram a tragédia do Rio Grande do Sul desde o primeiro momento. Desde o primeiro dia, vocês politizaram a tragédia do Rio Grande do Sul. E agora vem dizer
que a politização não é bem-vinda. Como assim? Se não fosse o povo gaúcho e o povo do Brasil arregaçarem suas mangas e irem na seara, e irem direto a ajudar as pessoas, colocar a mão na massa, literalmente, tinham morrido muito mais pessoas, muito mais pessoas tinham perdido suas vidas e suas casas. Mas graças a Deus, que Deus colocou este povo unido por um Estado que estava sendo derrotado por águas, por chuva, que vocês não conseguiram controlar ou não quiseram. Fica aqui o nosso questionamento. Eles queriam, mas não conseguiram ou nem tentaram? Essa que fica a pergunta no ar, né? E aí eu quero que você, como sempre, coloque aí a sua opinião nos comentários. É muito importante para que a gente possa desmiuçar tudo isso que está acontecendo, né? E por falar em Paulo Pimenta, tem um vídeo aqui do 4x4 também, que eu gosto muito do programa. Inclusive, um abraço para o meu amigo Dr. Fernando Baltazar, que é o produtor-chefe, o diretor do programa 4x4, que é um programa excelente. Eu não sei se vocês assistem todo domingo, eu assisto, tô ligadinho lá, e eu peguei esse trecho aqui especial da participação do Gustavo Gar junto com a bancada ali, mas é preciso que a gente escute claramente o que eles vão dizer, porque as análises são muito precisas. Dá só uma olhada. O Pimenta representa hoje uma montanha de problemas, né? E o Lula está fazendo o possível para se distanciar dessa montanha. E a forma que ele encontrou é colocando ele para ser o responsável pela articulação com o governo federal na reestruturação, na reconstrução de um Estado que está passando pela sua pior tragédia, com milhões de pessoas que tiveram suas vidas impactadas, centenas de milhares que perderam seus abrigos, sem falar a quantidade de pessoas que foram mortas, que é muito mais do que a imprensa e o governo está notificando. O Pimenta, a história dele nesse governo não começou de uma boa forma desde o começo, tá? O Lula já estava procurando uma maneira de retirar ele da Secretaria da Comunicação, da SECOM. Foi só uma desculpa, a sua reprovação, que não para de aumentar, e a aprovação caindo vertiginosamente. Então, os petistas do governo e o próprio Lula, e a Janja também, que aos poucos foi se apoderando ali da SECOM e criou um problema muito grande dentro desse órgão, porque a Janja acabou que estava querendo mandar mais do que o Pimenta, se tornou ali um alvo muito grande, porque todos achavam, na mente do governo, na mente petista, que a aprovação e os números do governo em relação à aprovação e rejeição estavam ruins por causa da SECOM. Olha, vai ficar até parecendo que eu estou defendendo o Pimenta aqui, mas ninguém conseguiria melhorar os números da aprovação do Lula ou diminuir a rejeição dele, não importa se você colocasse um mago, um milagreiro à frente da Secretaria da Comunicação. O Paulo Pimenta pegou uma tarefa que é impossível, né? Fazer a população brasileira gostar da incompetência e do colapso econômico que o Lula está impondo no país. Então, ele tentou. Só que o que aconteceu? As pessoas começaram a divulgar o que realmente estava acontecendo no Rio Grande do Sul. Isso aqui já foi veiculado inúmeras vezes. E ele foi atrás para perseguir e prender essas pessoas, tentando colocar todo mundo que criticasse as ações do governo, ou que denunciasse. Os próprios prefeitos denunciando o descaso do governo, né? Deputados federais denunciando, as pessoas que estão lá trabalhando na linha de frente no resgate, mostrando os vídeos, mostrando o descaso. Essas pessoas agora viraram alvo do Paulo Pimenta. A impressão que eu tive é que o Paulo Pimenta estava querendo sair da posição de ministro-chefe da Secretaria da Comunicação direto para a cadeira do Alexandre de Moraes. Ele deu um pouquinho de poder que ele teve ali, ele começou a se transformar num proto-ditador, né? Wannabe dictator, como diz nos Estados Unidos. Não deu muito certo. E aí a única solução que o Lula encontrou, né? É isso que eu falo, que ele não tem o menor apreço com o Rio Grande do Sul. A solução que o Lula encontrou para poder se distanciar do prejuízo, do dano que o Paulo Pimenta estava fazendo na frente da Secretaria de Comunicação, foi colocar ele como líder, como representante do governo na reconstrução do Rio Grande do Sul. Ou seja, ele pegou o pior ministro que ele tinha, que entregou os piores resultados, e ao invés de dar um pé na bunda dele, não, foi uma forma honrosa de se desfazer do cidadão, colocando ele no estado que está passando pela pior crise da sua história. Então, e se isso não for perverso, então eu não sei o que é. E falando do uso dessa tragédia para promoção pessoal, tem um outro uso, né, uma outra forma que eles instrumentalizaram essa tragédia, que para mim é mais perigosa ainda.
que é o uso da tragédia para censurar o povo, censurar a população brasileira. Então, eles estão usando a comoção pelo sofrimento da população do Rio Grande do Sul para fazer com que qualquer pessoa que critique, que questione o governo, seja perseguida e que tentem aprovar uma censura no Brasil. E outro uso, eles aproveitaram que todos os olhos estavam voltados para o Rio Grande do Sul na semana passada e tentaram, de forma sorrateira, aprovar o PL da Globo, ou o PL 889, que teriam, para fins de efeito, muito parecidos com o PL da fake news, o PL da censura, que foi amplamente rejeitada pela população, que, graças a Deus, tanto no PL da censura quanto nesse PL da Globo, se mobilizaram para impedir que isso acontecesse. Agora, os próprios deputados do Sul, a gente não vê fazer nada. A Maria do Rosário apareceu lá essa semana. Eu queria saber, cadê a Manuela Dávila, que é lá de Porto Alegre? Onde está essa pessoa? Deve estar nos Estados Unidos, fazendo enxoval mais uma vez. Mas é isso, o fim do Pimenta está sendo justamente cuidar do Estado que mais precisa de alguém que tenha a capacidade de resgatar essa nação. Pois é. Vocês viram aí, então, que a jogada do Lula Arápio foi essa, né? Ao invés de tirar o cara, porque o cara deve saber muitos podres, entendeu? É assim, é isso. O cara deve saber muitos podres. Então, a justificativa dele para tirar o cara e não tirar assim de qualquer forma, vou te expulsar do governo, não, ele criou isso para colocar o Pimenta lá, tanto que ele não sabe nem o que fazer, nem por onde começar. Você vê a arrogância dessas pessoas, que eles não dizem que eles não sabem alguma coisa. Eles vão lá, assumem um cargo por assumir e não sabem o que fazer depois. Por pura arrogância, pura sede de vingança e sede pelo poder. Eles não sabem trabalhar, o Pimenta não sabe trabalhar no cargo, mas ele queria assumir ali para dizer, não, olha, eu estou aqui, povo amado do Rio Grande do Sul, vou salvar vocês. No outro dia o cara estava dizendo que não sabia o que fazer com o Rio Grande do Sul. Palhaçada, né? É brincar com a cara do povo mais pobre desse país, é brincar com a cara do povo de bem desse país. Vamos seguindo aqui. Alta da inflação e dos juros e queda do PIB. Mercado vê piora geral da economia. Para 2024, a projeção da inflação foi elevada para 3,80%. Selic deve encerrar o ano em 10%, segundo o Boletim Focus. Muito bem. Parabéns para quem fez o L. Parabéns aos Faria Limers, que fomentaram a volta desse cara a subir a rampa, melhor do que o Bozo, né, como vocês dizem. A gente só queria tirar o Bozo, né, como vocês dizem. Tá aí o resultado. Queda do PIB, aumento da inflação e dos juros. É isso que é assim que governa um bom comunista. Quebrando o Estado, quebrando o país, para que o Estado possa dar migalhas aos povos. Então é exatamente isso. O Lula está fazendo um trabalho perfeito que ele veio para fazer. E ele avisou. Se Bolsonaro desagrada o mercado, se Bolsonaro agrada o mercado, nós vamos desagradar o mercado. Lula avisou, mas muitas pessoas da Faria Limers que sabiam que isso ia acontecer, eles sabiam que isso ia acontecer. Mas por pura briga política e ideológica, quiseram se vingar do Brasil. Tá aí. Agora vocês comem o que o Lula mandar para vocês, tá? Analista do mercado financeiro, ouvido pelo Banco Central, voltaram a revisar para cima as projeções de juros e inflação para este ano. As informações foram divulgadas pelo Boletim Focus desta segunda-feira, dia 20. De acordo com o relatório, a Selic agora deve terminar o ano em 10%, ante os 9,75% da semana passada. A alta é uma resposta ao tom conservador do comunicador do Comitê de Política Monetária, que reduziu os juros em 0,25 pontos percentuais na última reunião. Para o índice de preços ao consumidor amplo, a expectativa do mercado passou de 3,76% para 3,80% em 2024. Para o ano que vem, a estimativa subiu para 3,74%, ante 3,66% da pesquisa anterior. As metas de inflação para 2024 e 2025 são de 3%, conforme estabelecido pelo Conselho Monetário
nacional. Então, tá aqui. Eu só queria trazer esse trecho para vocês, para mostrar e para provar que quando um petista ou um comunista toma conta de um país, primeiro que a coisa que ele faz é destruir a economia, porque aí ele tem todo o controle da máquina pública nas mãos e ele vai poder fazer controlar o povo mais pobre do país. Como? Dando migalhas. Bolsa Família, mais pessoas irão para o Bolsa Família, empregos serão perdidos e as pessoas vão migrar para o Estado, ou seja, vão depender das migalhas do Estado para poderem viver. É assim, tá? A gente avisa, quem avisa amigo é, já ouviu essa frase? A gente avisa em todo tempo, a gente fala que isso vai acontecer, mas muitas pessoas preferem fechar os olhos para o que realmente acontece no nosso Brasil, no nosso mundo, do que saber admitir a verdade, na verdade, né? Saber, sabem, mas não querem admitir que este cara veio para se vingar do nosso país. Outra notícia que eu vou mostrar para vocês agora é esta, de que o Tarcísio, com pouco esforço que ele faz, ele já consegue derrotar o Lula, tá? Então esse aqui é um forte aliado para a nossa luta. Se o presidente Bolsonaro não voltar a ser elegível, provavelmente Tarcísio será um dos candidatos à presidência da República. Eu quero saber aqui no chat. Ó, vou explicar porque tem algumas pessoas que são que fingem não entender o que a gente fala, tá? Bolsonaro, ele está inelegível, certo? Ele está inelegível. Como eu trouxe em outros vídeos aqui, Bolsonaro pode ser um ministro do novo governo, por exemplo. Ele pode ser nomeado porque não é um cargo público. Ele não pode entrar em algum cargo público, nem vereador, tá? Então ele está inelegível neste momento. Ele não pode participar das eleições de 2026, certo? Ponto. Bolsonaro tem que escolher substitutos para ele, pessoas de confiança que possam levar o legado dele para a presidência da República, correto? Uma dessas pessoas que é mais cotada seria Tarcísio de Freitas. Ele nega, ele diz que quer a reeleição para o governo de São Paulo, porque está fazendo um ótimo trabalho e ele quer fazer muito mais pelo governo de São Paulo, ok? Beleza. Se o Tarcísio for um pré-candidato ou um candidato à presidência da República, o seu voto vai para o Tarcísio? É isso que eu quero saber. Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários. Seu voto vai para o Tarcísio ou não? Coloca aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Enquanto isso, vamos ler a matéria. Valdemar diz que Tarcísio vai para o PL. Mudança deve ocorrer depois das eleições municipais. Só com isso aqui, ele já quebra a perna do Lula. Ó. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai para o Partido Liberal, afirmou o presidente da sigla, Valdemar. Freitas anunciou a mudança durante um jantar, há cerca de um mês. A troca de legenda é um pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mostra aqui a sua fidelidade ao mito, né? Durante a 17ª edição do Itaú BB Latam Senhor, o governador afirmou que o primeiro comando da capital, que é a sigla, né, a facção de três letras, controla 1.100 postos de gasolina. Eu trouxe essa matéria ontem para vocês. Além de iniciar a aquisição de usinas de etanol. Abre aspas, o PCC não vai pagar o preço justo pela cana-de-açúcar, né? Ele não vai conversar como os empresários conversariam, isso foi falado. Freitas observou ainda que a derrubada de biomas é provocada pelas organizações criminosas, ou seja, o desmatamento, tudo que acontece de áreas prejudicial para o clima no nosso mundo, no nosso país, é por causa das facções criminosas. Mas isso a Marina Silva não vai se levantar para falar, tá? Ela vai falar que a culpa é dos bolsonaristas. Quando se fala em desmatamento da Amazônia, e às vezes se quer atribuir a responsabilidade ao agro, se esquece de boa parte do desmatamento ocorre pelas mãos de crime organizado, que detém o comando de a maioria absoluta dos garimpos na região norte. De acordo com o governador, há ainda dois problemas a serem enfrentados no que diz respeito às facções. A lavagem de dinheiro, que ocorre por meio de infiltração do crime em negócios ilícitos, e o domínio territorial. O que aconteceu na Baixada Santista foram confrontos em função de uma reconquista de território, constatou Freitas. Isso é fundamental. Então, só com essa jogada de mestre, né, do Tarcísio de Freitas, só com essa jogada de mestre,
ele conseguiu minar muitos dos planos do PT para o Congresso, ou para a cadeira presidencial, ou para cadeiras de prefeituras e vereanças em todo o Brasil, porque o PL quer ganhar as vereanças do Brasil, e isso vai mudar muita coisa, principalmente presidentes do Senado, presidente da Câmara dos Deputados, muda tudo, isso muda tudo, né? Muitas pessoas me perguntam, o que muda tudo? Isso aqui muda tudo, tá? Vai mudar o cenário daqui a um tempo. Como eu disse para vocês, não é para agora, né? É a longo prazo, mas a gente tem que trabalhar desde já e não podemos parar. Eu trabalho aqui de domingo a domingo, sem folga. Sem folga. Vocês viram que sábado e domingo eu estava passeando com a minha família, mesmo assim eu não deixei vocês sem informação. Faço questão de trazer, porque este é o meu trabalho, essa é a minha vida, essa é a minha missão. Até que o meu Brasil volte a sorrir novamente, eu possa descansar. Por enquanto, não. Por enquanto, eu tenho que trabalhar duro para que vocês tenham as informações precisas. A única coisa que eu peço, claro, é o like, compartilhamento, mas também eu peço para que você monetize o meu trabalho. Né? Monetize o meu trabalho como? Através do Pix, que aparece na sua tela, pixdireitanobrasil@gmail.com, ou Agência da Caixa, se você preferir fazer um depósito de qualquer valor. Tá bom? Pix de qualquer valor ajuda a manter o canal no ar. Monetize o meu trabalho se você gosta, se você admira o meu trabalho, você pode ajudar financeiramente, tá bom? Vamos seguindo então, porque eu tenho mais uma matéria para trazer para vocês. Essa é do meu querido Jorge Serrão, que participou da Auriverde, que é parceira do canal. Dá só uma olhada no que ele vai falar sobre o Trump. Muitas pessoas me perguntam, o que vai mudar com o Trump na presidência dos Estados Unidos? Meu querido Jorge Serrão trouxe uma análise precisa para que todos nós venhamos a entender com a simplicidade do jornalismo. Vamos lá. Saudações, Alexandre Pitoli. Saudações, meus amigos e meus amados haters, todos ligados na Auriverde Brasil. Futurologia eleitoral é um negócio bastante divertido. Pelo menos dá para a gente dar bastante risada, fazer bastante especulação sobre o que vem por aí. Vamos falar então da sucessão presidencial 2026. Novidade mais concreta é a seguinte: Donald Trump, se for eleito presidente dos Estados Unidos da América, tem tudo para ser o grande influenciador da nossa eleição brasileira de 2026. Sim, Trump vai ser o cabo eleitoral poderoso do lado conservador contra a esquerda que está no poder atualmente. Será que isso vai poder acontecer? Vamos esperar para ver com calma. Por enquanto, os nomes para a sucessão. Lula. Lula será candidato à sucessão dele mesmo? Tá parecendo que não, tá difícil. Não tá com aquele pique. A desgovernança dele atual está mostrando que ele não está com aquela disposição toda para chegar tão bem, para repetir a dose em 2026. Outras doses ele com certeza vai repetir, mas essa de disputar a presidência, talvez não. Lula vai conseguir indicar um nome forte? Não, tem que parar, cara. Eu não esperava isso. Outras doses ele vai repetir. Você ama demais. Para a reeleição dele? Também está difícil. O PT não consegue produzir novas lideranças nacionais com capacidade e força de ser aquele que se diga, não, esse é o candidato que vai suceder Lula. Então a situação está muito preta para quem tomou o poder em 2022. O sistema de poder no Brasil também não está com muita clareza sobre quem poderia indicar como candidato. Geraldo Alckmin, o vice do Lula, também não está despontando com nada. Está fazendo ali uma vice-presidência bem apagada. Tem gente até que pensa que o vice-presidente ou a vice-presidente do Brasil é a primeira-dama Janja e não o Geraldo Alckmin. Então, está tudo esquisito nesse cenário. E o Jair Bolsonaro, como é que fica? A popularidade dele está ótima. Popularidade dele pode aumentar. Se o Trump ganhar nos Estados Unidos, Bolsonaro, nome amigo do Trump, fica poderoso. Mas tem uma pedra no meio do caminho. A inelegibilidade de Jair Bolsonaro até 2030, imposta tiranicamente pelo sistema de poder. O Tribunal Superior Eleitoral dificilmente vai reverter essa punição. Mas pode ser que ocorra uma anistia. Aí vem mais um exercício de especulação futurística. E agora uma novidade. Se Bolsonaro não puder ser candidato, vem a Michele Bolsonaro. Tem gente que diz que Bolsonaro não gostaria que a esposa fosse
a provável sucessora de seu legado político, embora não se dê para afirmar com categoria se esse desejo é real ou não. Fica tudo muito no campo da especulação. Outro nome que surge forte para 2026 é o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que também tem na disputa aí, quem tenta se viabilizar como candidato é o Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Tem gente que fala, pode vir aí uma chapa, uma dupla composição entre Tarcísio de Freitas e Ronaldo Caiado. Pouco provável. Tarcísio de Freitas, candidato, tem chance? Pois é. Agora, a última informação, Valdemar Costa Neto lançou o fato factoide, não sabemos bem, de que Tarcísio de Freitas está quase se filiando ao Partido Liberal. Será uma grande conquista para o partido do Valdemar. E aí, Bolsonaro, indo para o PL, ele tem condição até de influenciar a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, onde você vai ter uma disputa aí eletrizante, porque o PL quer emplacar um candidato, mas não tem força. Favorito, Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia, candidato do atual presidente da Câmara, Arthur Lira, que, apesar de tudo, tem poder maior de articulação. Quem corre por fora nessa disputa, e aí o fator Tarcísio pode entrar no meio do jogo, é Marcos Pereira, presidente do Republicanos. Mas como é que fica o jogo se Tarcísio sair do Republicanos? Fica bom para o Marcos Pereira ou não? Eis a questão, essa é a dúvida. O PT estaria interessado que Tarcísio de Freitas fosse para o PL, para que ele tenha mais liberdade aí de apoiar, de repente, o Marcos Pereira. Aí tem uma barreirinha no meio dessa história, que se chama Edir Macedo Bezerra, o homem da Igreja Universal do Reino de Deus e quem controla, de fato, religiosamente, o Republicanos. Lembrem-se, né? O Edir Macedo brigou feio com a Petelândia. Gleisi Hoffmann tocou o horror em cima do homem da Universal, que não está demonstrando muita vontade nem boa vontade com o governo Lula. A própria TV Record, que é a emissora do Edir Macedo, tem mantido a sequência de pancadas no governo. Então, talvez não seja aí o fato de o PT apoiar o Marcos Pereira que vai trazer o governo para o lado, ou o PT para o lado da turma da Universal. Mas tudo pode acontecer na política brasileira, tudo é muito dinâmico. Se o interesse maior for pela eleição do Marcos Pereira, o governo compõe, o PT compõe, todo mundo faz uma composição no fim das contas. E o Tarcísio? Tarcísio também pode até apoiar uma iniciativa dessa, mas aí como é que fica o adiante? Se por acaso as circunstâncias o obrigarem a ser o candidato à sucessão do Lula. Aí vai depender também de muita coisa. Por exemplo, Tarcísio de Freitas agora tem que cuidar primeiro de fazer um excelente governo no estado de São Paulo, cumprindo todas as promessas que ele fez de colocar aqui o estado na linha do desenvolvimento, na proa real de um Brasil que pode crescer. Pode crescer? Será que vai crescer? A maneira como o Lula está governando, parece que nada vai crescer, parece que nada vai andar. Não tem perspectiva de economia melhorar. Se a economia melhorar, até o Lula pode conseguir um milagre de reeleição. Só que isso não está indicando, não. Mas Tarcísio pode ficar aí bem na fita como um excelente governo de São Paulo. Tem que cuidar primeiro da governança, segundo, cuidar bastante da saúde também. O governador Tarcísio deu uma engordada, está meio acima do peso, não é bom brincar com a saúde. Quem sempre fez exercício, teve uma vida mais saudável a vida toda, quando dá essa engordada é sempre um perigo, tem que ficar esperto em relação a isso. Já vão chamar o Serrão de gordofóbico, né? Já vão chamar o Serrão de gordofóbico, mas ele não está errado, não. Mas o grande perigo, o grande fator de risco para o Tarcísio de Freitas, isso aí ele tem que tomar a maior atenção. Ele tem batido demais no crime organizado. E a turma não é muito simpática a tomar tanta pancada dessa maneira sem reagir. O crime no Brasil tem um poder violento. E tem os fatores aleatórios que a gente não sabe se tiveram relação com crime ou não. Vocês se lembram? Na eleição da Dilma Rousseff, na reeleição dela, estava lá o Eduardo Campos. Pois é, o avião dele caiu. Em 2018... Bolsonaro vinha crescendo, parecia que seria uma ameaça. Aí veio a facada do Adélio. Mas a facada acabou elegendo o Bolsonaro, que dá problema até hoje de saúde para ele. Mas
quase que Bolsonaro foi tirado da parada. 2022, ninguém tirou ninguém da parada, porque o homem que o sistema queria era Lula para tomar o poder. Mas agora, em 2026, se surgir uma nova ameaça, e de repente essa ameaça não interessar ao crime, essa ameaça política corre perigo. Então é bom ficar esperto. E ele não está errado, tá? Infelizmente, a gente tem que alertar isso. Né? No vídeo que eu trouxe hoje, eu falei exatamente isso. O alvo vira-se para aquele que for candidato no lugar de Bolsonaro. Então a pessoa tem que ficar muito esperta, tem que ser como os países aí fora, né? Como os países aí fora. Vocês veem pré-candidatos sendo tirado de jogo, literalmente, perdendo suas vidas, porque o crime organizado não quer uma pessoa que lute contra eles na presidência da República. Por isso que você vê tanto esquerdista entrando aí, estão todos livres, leves e soltos. Né? Porque eles realmente agradam, eles desagradam o mercado e agradam o crime organizado. Mas tem que tomar muito cuidado mesmo. Esse toque do Serrão foi muito bom. A explicação dele sobre o Trump também foi muito boa. Eu acredito que sim, que Trump vai voltar com tudo vai mudar no nosso Brasil, principalmente no nosso Brasil, porque há pessoas nos Estados Unidos hoje que sabem que nós estamos vivendo aqui sob uma censura. E nós vamos vencer essa jogada, dentro das 4 linhas da Constituição. E eu creio que, se Deus quiser, se a vontade de Deus é que um homem de direita volte ao poder do Brasil, e nenhum crime organizado pode tirar ele da jogada, assim como não tiraram o Bolsonaro. Foi a vontade de Deus, eu acredito, até o tutano do meu osso, que foi a vontade de Deus que aquele homem subisse a rampa e que governasse o nosso país. Para que hoje nós soubéssemos qual é a diferença da esquerda e da direita, porque nem isso nós sabíamos no passado. Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês e eu peço para quem puder dar uma força aqui no canal, pixdireitanobrasil@gmail.com, ou a conta da Caixa, que também está na sua tela. Você pode fazer um depósito de qualquer quantia, tá bom? Vamos crescer juntos, eu conto com você para o próximo vídeo, próxima live, você estar aqui comigo, e chame mais pessoas para se inscrever aqui no canal. Nós estamos chegando a quase 500 mil de inscritos. Deus abençoe grandemente sua vida, sua família, nossa nação e todos aqueles que lutam, continuam lutando por um Brasil melhor. Até a próxima.